Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Hoje vamos falar sobre a colonização inglesa da América. Colonização essa que futuramente, entre outras coisas, daria origem aos Estados Unidos da América. Então, vamos lá. A colonização inglesa na América, ela começa a partir do século XVII, ela é um pouco tardia. Em 1620, alguns ingleses chegam na América com a finalidade de construir uma sociedade de eleitos. Eles acreditavam que eles eram escolhidos por Deus e que esta terra, que viria a ser a América do Norte, era uma espécie de terra prometida. Esses ingleses eram os peregrinos do Mayflower. O Mayflower era um navio. Era um grupo de puritanos. Quem eram puritanos? Eram protestantes, considerados protestantes radicais. Eles são conhecidos até hoje como os pais peregrinos. Alguns motivos que levaram os ingleses a colonizar a América podem ser resumidos em alguns fatores. Primeiro, uma fuga de perseguições religiosas, já que a Inglaterra havia um conflito entre anglicanos e puritanos. Durante a Reforma Protestante, vai surgir na Inglaterra a Igreja Anglicana com o Henrique VIII. E aí há um conflito entre anglicanos e puritanos. Então, muitos desses ingleses estavam fugindo de perseguições religiosas. O interesse colonizador da coroa inglesa que autorizou exploradores a ocupar a América do Norte. Então, alguns desses ingleses eram exploradores. Muitos falam que muitos desses ingleses, na verdade, eram pessoas que eram consideradas, como é que eu vou dizer, indesejáveis. Então, meio que a Inglaterra expulsava e despejava, entre aspas, esses ingleses aqui para o continente americano. Houve também a política de cercamentos, que gerou um êxodo rural, causando miséria nas cidades e crescimento urbano desordenado. O que era a política de cercamentos? Ali, nas vésperas da Revolução Industrial, ali naquele contexto ali, houve uma política que era o seguinte: os camponeses foram expulsos do campo e aí grandes proprietários cercaram esses campos para criarem ovelhas. Para quê? Lá na Revolução Industrial, no início ali, o primeiro produto a ser produzido, no qual haverá investimentos, é o ramo têxtil. Então, essa criação de ovelhas, né, era para utilizar a lã para fabricar tecidos. Então, muitas pessoas tiveram que sair, foram expulsas do campo, porque esses pastos, esses campos foram cercados e foram proprietários tomaram posse sobre esses campos. E aí muitos fogem do campo para a cidade. Isso vai acumular a cidade, vai causar um crescimento desordenado, né? Então, muitas dessas pessoas que vão aqui vir para a América é em consequência dessa política de cercamentos. Os ingleses, eles vão fundar 13 colônias, as famosas 13 colônias, que ficavam, né, e hoje são estados norte-americanos, localizados na América, no litoral do Oceano Atlântico. Essas colônias, elas estavam divididas no que diz respeito à exploração mercantilista, né? Temos colônias do norte, centro e colônias do sul. Temos aqui as 13 colônias, depois vai haver um crescimento para o norte, né? E aí, hoje os Estados Unidos têm 50 estados. Então, temos aqui as 13 colônias. Vejam se vocês depois conseguem memorizar o nome dessas 13 colônias. New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nova York, Nova Jersey, Pensilvânia, Delaware, Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Desculpem meu inglês aí. Essas são as 13 colônias fundadas por esses primeiros colonizadores. Temos aqui uma outra imagem sobre as 13 colônias. Vejam que essa parte aqui em roxo, depois, né, vai ser ocupada e vão surgir vários estados que vai compor o que hoje é os Estados Unidos. As colônias do norte e centro apresentavam as seguintes características: pequenas propriedades, produção diversificada,
trabalho livre e assalariado, e uma produção para o mercado interno. Ou seja, temos pequenas propriedades, não temos grandes latifúndios, há uma produção diversificada, o trabalho ele é livre, né, e assalariado, e a produção não é para exportação, mas é para manter o mercado interno. As colônias do Norte e Centro também desenvolveram o comércio triangular, que a gente vai ver no slide a seguir, né? Que era um rico comércio que envolvia colonos ingleses, né? As Antilhas e a África. A gente vai entender isso mais adiante. Já as colônias do Sul implementaram o sistema de plantation. Em que consiste o sistema de plantation? O sistema de plantation ele tem basicamente 4 características: latifúndio, ou seja, grandes extensões de terras; monocultura, ou seja, você há um investimento em um produto. Lembro que nas colônias do Norte e do Centro há uma diversificação. Trabalho escravo, né, mão de obra escrava, e uma economia para exportação. Então, quando você vê assim, em uma prova, em um livro, sistema de plantation, latifúndios, né, grandes extensões de terras, grandes fazendas; monocultura, né, o investimento em um produto; mão de obra escrava e uma economia para exportação. Podemos citar como exemplo, um outro exemplo de sistema de plantation, a exploração da cana-de-açúcar aqui no Nordeste, no Brasil colonial. Né? Temos grandes latifúndios, temos uma monocultura, temos uma mão de obra escrava e é uma economia voltada para exportação. As colônias do Sul se especializaram na produção de tabaco, algodão e arroz. As colônias do Sul estavam constituídas por Maryland, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e Geórgia. Okay? Essas são as colônias do Sul. Aqui temos o comércio triangular que eu falei anteriormente. O comércio triangular funcionava da seguinte maneira: os colonos compravam melado nas Antilhas, que seriam transformados em rum. A bebida obtinha fáceis mercados na África, para onde era levado. Lá era trocado por escravos. Então vejam aqui na imagem, né? Acompanham aqui a seta, né? Você leva para as Antilhas, aqui seria nessa região aqui, é transformado em rum, em bebidas e tudo mais. Você traz aqui para a África, né? Aqui você troca por escravos e você volta para cá. Então vejam que é um comércio triangular. Pega a bebida, pega o melado, né? Leva para uma região, é transformado em rum, pega essas bebidas, vai para a África, troca por escravos e volta. Okay? Esse era o comércio triangular. Mais adiante, conseguir do tempo, esse comércio ele vai ser meio que interrompido. Mas isso daí já são cenas para uns próximos capítulos. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui e aquele abraço.